canal é hoje São Paulo e Botafogo, Botafogo e São Paulo. Anúncio de reforço e mercado da bola agitadíssimo. Então vamos perder tempo não, vambora pro vídeo. Bom, primeiro eu acredito que quando nós contratamos o Rames, não tenha dúvida que foi uma grande contratação. Ah, não deu certo, não jogou, etc. Mas se ele foi hoje o melhor jogador da Copa América, é porque nós vimos bem. E acontece que algumas contratações têm adequação técnica e outras não. Passaram 3 técnicos, né? Nós tivemos o Dorival, nós tivemos o Carpini e o Zibaldia, e ele não correspondeu, não conseguiu jogar, etc. O jogador, para jogar no São Paulo, precisa ter interesse em continuar no São Paulo, precisa ter vontade, e não estou dizendo que ele não tem vontade, mas talvez a questão técnica, a questão efetiva de treinos versus jogo, não foi correspondido dentro do que ele imagina de eficiência, rapidez. Mas é um grande jogador, e a rescisão sendo discutida, negociada, claro que eu não vou passar detalhes disso porque é negócio, mas ela pode ser boa para o clube e pode ser boa para ele, e o jogador às vezes tem essa perspectiva de que em outra praça ele pode jogar, ou em outro país, ou em outro time, ou em outra seleção, enfim, e isso cabe a uma análise. Aqui dentro, no São Paulo, vai jogar quem quer o São Paulo, quem treina e espera a escalação treinando e trabalhando. Foi exatamente o que aconteceu. Bom, sai o Rames, chegando, né, o Marcos Antônio, a próxima aí do São Paulo, já está até no CT lá, treinando e tal, deve ser apresentado nos próximos dias. Lembra que a gente falou agora há pouco do Flamengo? O Flamengo chegou num ponto lá, daqui eu não passo pelo jogador. Sabe lá qual foi o acordo que o São Paulo teve para ter o Marcos Antônio, que é um meio campista, ele não é exatamente um volante, é um segundo homem de meio campo, quase um meia, mas provavelmente vai tentar fazer o papel do Alisson. O que o São Paulo, só um abraço pro amigo meu Zanin, ele até lembrou que o Pato ainda deu os Jadson pro Corinthians, né, na troca, que foi tão fundamental, 50 gols, 60 assistências, né? Ainda teve essa coisa do Jadson ter vindo pro Corinthians, ele tem razão, exatamente. Eu não estava lembrando. O que está acontecendo para mim, e aí a sua dúvida das finanças, ela é muito justa, porque o São Paulo não está trazendo um reforço. Ele está trazendo um substituto. Sim. Ele tá trazendo alguém para preencher uma lacuna. E aí sai mais caro. Sim. Porque uma coisa é, eu preciso de você. Ah, tá. Não, mas se não der também, você vê aí e tal. A outra coisa é, cara, traz esse cara de qualquer jeito. Eu tô desesperado. Ou eu tenho que pôr um segundo volante agora aqui, que eu perdi o Alisson. E aí o cara fala, é o seguinte, eu quero isso. Não, então tá, já estou me oferecendo aquilo, que no caso era o Flamengo. Não, tá bom, eu estou precisando. E aí você faz, às vezes, até alguma coisa que você não estava pensando em fazer. Então me parece ser um caso nesse tipo aí. Agora, você está precisando muito? Agora... sim. Provavelmente... São Paulo arrombou o cofre, vambora, vou contratar e tal. Se a gente fosse categorizar, eu acho que está mais para a categoria incógnita do que para uma certeza, né, o Marcos Antônio. Porque é o que a gente citou ontem, ele foi bem lá no Shakhtar, daí foi contratado pela Lazio, não se deu tão bem assim, o que se falou que teve um problema com o treinador, também teve uma lesão, vai para o PAOK, também não era um titular absoluto do PAOK, é um cara novo, 24 anos, mas me parece que é mais uma incógnita mesmo, não sei nem se a gente pode chamar de aposta o Marcos Antônio no São Paulo, e se ele chega para resolver esse problema, essa lacuna aí, sem Pablo Maia, sem Alisson na equipe do São Paulo, me parece mais uma aposta do que qualquer outra coisa. Estamos vendo lances aí dele jogando pela Lazio, Massa. Eu fui dar uma olhada aí no histórico, né? Parece ser bom jogador. Sim, tem bom passe, foi isso que eu vi. Parece ser um bom jogador. Agora, vai depender, né? Lembrando que ele tá de férias, né? Tá chegando agora, e aí vai ter que fazer um trabalho, e o São Paulo precisa para ontem, não é para hoje, é para ontem. Então ele vai ter que chegar, vai ser escalado, vai jogar, tem que fazer esse parêntese que o cara tá parado há mais de 40 dias, né? Há mais de 40 dias parado, sem jogar. Então, não dá para pegar o cara, simplesmente coloca lá, porque aí tem lesão muscular, fica fora mais 2 meses. É o caso do Felipe Anderson, que demorou um tempão, estreou e ainda está sem ritmo. Exatamente, mas veja, o Felipe Anderson se apresentou dia 1º, hoje é dia 19, ou dia 20, que dia é hoje? 23. 23, tá vendo? Então já são 22 dias que ele está trabalhando no Palmeiras depois de um mês de férias. O Marcos Antônio está de férias, está parado há quase 50 dias. Isso pesa, mas parece ser bom jogador. Se eu tivesse que fazer uma aposta, desculpa, Lessa, contratar o Marcos Antônio, vamos fazer assim, vou te pagar X, que é mais ou menos, não é muito, mas lá na frente, se der certo, eu compro você.
vamos fazer as metas, me parece que foi esse o negócio que o São Paulo fez. Não E ele tenho detalhes, tem mas... uma idade boa, 24. Tem. Não, eu ia ponderar isso. Por mais que ele possa estar sem risco, são só 24 anos. Então, É um realmente... empréstimo, né? E ele tá no... É o auge físico É de qualquer empréstimo com jogador. obrigação de compra, não é isso? Depende de certas desempenho. metas batidas, tem a obrigação de compra. 24 Essa- anos, isso ajuda para quem não lembra, eu também não lembrava, obviamente, fui tentar entender. Ele é cria do Atlético Paranaense e vai se profissionalizar basicamente lá em Portugal. Mas, ó, amanhã casa cheia, então, no Morumbis. Mais de 36 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente, isso até o fim do dia de hoje vai aumentar mais. Mais uma amostra de força da torcida do São Paulo, sempre lotando aí a nossa casa, e mesmo num horário complicado para quem mora em São Paulo, porque o trânsito de São Paulo entre 5h30 da tarde até umas 7h30, 8 horas é terrível, dependendo do lugar que você tiver. E aí, para o Morumbi, é aquela coisa, metrozão, vai de metrô, se tiver de carro, vai mais cedo, se puder, dá aquele pedido lá para o chefe, fala assim, cara, então, tem um compromisso inadiável hoje, preciso estar lá na região do Morumbi às 7 da noite, aí já dá aquela testada lá, queima o cartucho, né, Pri? Amanhã é aquele jogo que o estádio só fica 100% cheio no segundo tempo, né, Senna? A gente sabe como é. Antes do jogo não tem ninguém na rua, aí quando começa o jogo já chegou uma galera, mas aí no segundo tempo é quando você olha para a arquibancada e aí sim estão lá as 40, 50 mil pessoas que devem ter amanhã. E aí até trazendo um detalhe também da entrevista, né, eu levantei com o Belmonte o ponto do aumento dos ingressos, muito porque ele vai acontecer de novo já, né, Senna? Porque vão chegar os mata-matas das duas Copas. O Belmonte admite que deve ter um reajuste muito em breve nesses ingressos para esses jogos, mas ele também admite que foi um time errado que o São Paulo usou aquela vez, naquele aumento, né? Porque eu bato na tecla de que o São Paulo tinha ali uma sequência com mais de 30 mil pessoas, que não tinha anos. Eu não lembro agora de cabeça, né? Mas no dia a gente discutiu sobre. O São Paulo tinha, acho que era 20 e tantos jogos seguidos com mais de 30 mil pessoas, era um recorde aí, e acabou que foi quebrada essa sequência, porque o São Paulo... Nossa, me perdi completamente no raciocínio. Do nada. Não, porque o São Paulo aumentou o ingresso. Ô, Senna, deixa só eu atender uma ligação aqui, rapidinho. Vai tranquilo, daqui a pouquinho você volta. Beleza. Rapidão. Enquanto isso, na Sala da Justiça, vou lendo algumas mensagens, mas é isso aí, ó. Então, a gente tem essa expectativa de casa cheia amanhã no Morumbi, mais de 36 mil torcedores, né? Em Brasília, o que aconteceu? Alguns sites locais e organização do evento divulgaram que tinha mais de 40 mil ingressos vendidos até a véspera. Aí chegou no dia, teve 26 mil. Então, ninguém entendeu. Mas foi divulgado lá por sites lá locais, organização do evento e tal. Por isso que a gente postou isso aí. Mas teve 26 mil pessoas em Brasília presentes no estádio, né? E aí, para o Morumbi amanhã, a gente certamente vai passar de 40 mil. Porque hoje, com certeza, deve vender mais uns 4 mil, 5 mil ingressos. Aí amanhã ainda tem um pessoal que resolve ir de última hora, pessoal que consegue liberação do trabalho para ir. Então, a gente recebeu ontem, no final do dia, uma proposta do Rosário Central, que não é uma proposta que nos atenda nesse momento, mas é uma proposta que há um caminho que pode ser percorrido se o atleta aceitar do lado dele a proposta do Rosário. Não dá para falar em valor, essas coisas assim, eu não posso colocar os valores, mas eu não posso ir muito além do que eu estou dizendo. A proposta que eles nos fizeram não é a que a gente pretende, mas ela tem um caminho a percorrer, ou seja, não é uma proposta tão pequena que nos coloque, não dá para conversar. Não, dá para conversar, mas tem que ter um valor maior do que o valor que veio até agora. Isso aí. Bom, em primeira mão... que tinha alguém gritando ali atrás no ambiente do CT, né? Tinha. Não, e aí ele pega, ele até fala, né? Ele fala com você ali no meio e alguém passa gritando ali. Mas, enfim, minha informação é importante, né? Porque todo mundo estava atrelando ao Boca Juniors, né? E agora tem aí o Rosário Central mostrando esse interesse para o Galo. Galo é aquele caso, né, Pri, que a gente fica aqui muito... assim, dividido no sentido de que é um cara que até mostrou qualidade, ele até teve um momento bom no São Paulo, depois ele teve lesão e aí ele não aproveitou as chances. Muita gente coloca o Galopo como meia, mas ele não era um meia, ele era segundo volante no Banfield, já jogou como meia, mas ele era segundo volante de origem no Banfield, camisa 8, e no São Paulo ele foi muito bem como atacante de área lá com o Rogério Ceni. E aí depois ele teve algumas chances e acabou não rendendo.
Você acha que é uma boa venda, Pri? Você acha que, de repente, o ciclo do Galo no São Paulo já foi? Me passa a impressão, assim, essa declaração do Belmonte, né, que não só dele, né, tudo que a gente vem vendo ultimamente, que de fato o Galo é um cara que o São Paulo tá ok de vender, né, Senna? Isso passa a impressão, então, que não é um atleta que vai fazer falta. Eu não sou esse tipo de pessoa que acha que, putz, não prestou pra nada, tal. Cara, foi uma aposta ali, o problema é o preço que o São Paulo pagou, não deu certo, um pouco certo em algum momento, depois já não se encaixou mais, então acho que é um momento sim, ainda mais o São Paulo que precisa vender atletas, acho que é um ganho a mais que o São Paulo pode ter agora. Logo mais também para entrar em detalhes, tá? Mas só para não passar em branco aqui, o que acontece? Alguns canais repercutiram bastante aí uma informação de que o Antony estaria sendo emprestado ao São Paulo, porque ele perdeu espaço lá no United, e com isso eles buscariam ali uma outra solução para o Antony voltar a jogar e recuperar o futebol, tá? Nesse sábado, eu vi uma entrevista do empresário do Antony falando sobre essa questão, né? E aí a gente começou a procurar alguns detalhes e foi apurar isso também com o staff do jogador e com algumas pessoas. Não é questão que a gente está querendo desmentir alguém, não é isso, porque tem várias fontes diferentes, então elas podem divergir. É normal isso, tá? Então não encarem isso como uma coisa deselegante da nossa parte, de querer desmentir alguém, não é isso. Mas onde a gente foi apurar, a gente foi buscar essa informação. O empresário do jogador, ele foi muito taxativo, dizendo que o plano do Antony é ficar no United, que ele quer recuperar o futebol dele, provar que o investimento não foi à toa, e que o técnico do Manchester United, o Erik ten Hag, também afirmou que ele se convence que o Antony tem um bom potencial para recuperar o futebol dele, porque ele começou bem no United e depois se perdeu. E numa entrevista ao Fabrizio Romano, que é um jornalista que é bem atualizado, né, nessa questão de mercado da bola, Pri, ele falou com o empresário do Antony, o Júnior Pedroso, que ele falou, olha, eu vejo reportes, matérias, né, sobre uma potencial saída por empréstimo. O plano do Antony é claro, é o Manchester United. Ele quer ficar, ele está focado somente no United. Nós já falamos sobre isso com o clube e o Erik ten Hag também estaria de acordo com essa permanência do Antony. Sem dúvida, né, Pri, seria um grande reforço, seria um cara que ajudaria muito ali, imagina, Antony de um lado, Ferreirinha do outro, correria nos adversários. Mas até pelo salário e por tudo mais, é muito difícil, né? O que você acha, Pri? Com certeza. Assim, acho que nem é um foco que o São Paulo tem nessa janela. Começa por isso, né? Então, assim, nossa, o foco do São Paulo é alguém na posição do Antony. Aí aparece esse negócio do Antony e você fala, será? Talvez, tal. Mas não é o foco do São Paulo, não é o que o São Paulo precisa nesse momento. Isso é importante a gente trazer. Claro, um jogador de qualidade é sempre bom e uma boa oportunidade. Mas o São Paulo não solta dinheiro, né? Então, assim, tem que ter um planejamento. Não faz sentido você contratar o Antony e não conseguir contratar um lateral esquerdo. Então, assim, a minha informação é que também não existe absolutamente nada. Quando eu cheguei lá do São Paulo, eu até perguntei pro pessoal, falei, tá vindo o Antony aí e tal? Aí o pessoal, você não viu ele passando ali atrás de você pra fazer exame? Ele tava aqui. Aí o pessoal falou, mano, tipo, nada, pelo menos o que eu tenho ali conversando com a galera é que não tem nada a ver, nem é do Belmonte que tava nesse momento, só pra deixar claro, tá? Mas, assim, a minha informação é que não tem nada mesmo. Se aparecer, né, de repente, claro, a gente não desmente ninguém, a gente passa o nosso lado. Se de repente começar a pipocar uma coisa maior, a gente vai estar de olho, todo mundo aqui da arquibancada tricolor, para noticiar, mas acho um movimento de mercado extremamente caro e sem sentido para esse momento. O São Paulo anunciou o Marcos Antônio como novo reforço, na verdade o substituto imediato do Alisson, vídeo que o jogador se machucou seriamente, só volta provavelmente ano que vem para a temporada de 2025. Volante, 24 anos, jovem, São Paulo ganha uma disputa aí de braço com o Flamengo e com isso, bem, ele tem lá uma cota de jogos, se ele conseguir participar dessa quantidade de jogos e tudo mais, ele será contratado em definitivo junto a Lazio da Itália. Jogador que teve boa participação no futebol ucraniano, saiu jovem do Brasil, depois não foi bem nem na Lazio nem no PAOK, agora veio pro São Paulo Futebol Clube. Enquanto isso, o São Paulo também tem negociações bem encaminhadas com o zagueiro Maurício Lemos, do Atlético Mineiro, uruguaio. E o que pegou agora nesse momento é a inovação aí, a contratação do Thiago Mendes, que parece estar andando para trás, está muito difícil. Aí o São Paulo começa a buscar novos nomes. E, pois bem,
tenta ainda fazer uma contraproposta com relação ao clube árabe, mas eles não querem um valor inferior a 6 milhões de euros. Lembrando que o contrato do jogador, ele pode entrar num pré-contrato com qualquer outro clube a partir do fim do ano. Então vamos ver aí como é que vai ser o caminhar dessa história, né? E com relação à lateral esquerda aí, tem o jogador sul-americano, mas São Paulo só demonstrou interesse, né? Não tem pressa. E claro, o nome aí que foi especulado nas 24 horas do Antony. Ao que parece, gente, é só especulação mesmo de site de torcedor aí, de canal de torcedor, como eu, mas eu não tenho essa informação, nem vou especular sobre o assunto. O que eu tenho é que não há nada. O jogador quer continuar no Manchester United, se não conseguir continuar no Manchester United, e quer ao menos ficar pela Europa aí, onde ele foi bem sucedido no Ajax. Ele começou até bem no Manchester, mas agora deu uma caída. Ele, muito volúvel, mas não só o Antony, como o time todo do Manchester United, né? E o treinador holandês gosta muito dele, foi o treinador dele no Ajax, então assim, acho bem difícil, bem improvável a vida do Antony para o São Paulo, mas se viesse, aí sim seria um baita reforço, mas vamos com calma. De início, São Paulo ainda negocia distrato aí, né? Quebra de contrato junto ao James Rodrigues. Quem sabe aí o São Paulo não tenta uma contratação bombástica e sim o Antony seria, mas de momento nada mais que especulação, né? Mas a gente sabe que tudo pode mudar dependendo da semana. Para fechar, hoje tem São Paulo, Botafogo e São Paulo, jogo duríssimo. Devemos ter aí com mais de 40 mil torcedores no Morumbi, e volta de galera dos laterais Wellington e Rafinha, Igor Vinícius e companhia, né? O Rafinha já jogou no último jogo, mas deve ser o Igor Vinícius. Mas assim, aquele jogo que o erro zero, né? Qualquer vacilo, o Botafogo vai lá e caixa. É um time muito bem arrumado, né? Atua que é o líder do Campeonato Brasileiro. E caso o São Paulo consiga a vitória e consiga diminuir a pontuação aí de 8 para 5 pontos com relação ao líder. Acho que a questão é nem a distância com relação ao líder, mas está sempre ali no G4, incomodando os adversários. Acho que isso é o mais importante, né? Lembrando que depois do jogo contra o Botafogo no Morumbi, São Paulo vai ao Ceará para pegar o Fortaleza. Então assim, as duas primeiras rodadas tensas, e depois o São Paulo pega o Flamengo no Morumbi. Então assim, meu amigo, porrada e bomba, né? Como diríamos, né? Não vai ter moleza não, e o São Paulo tem que mostrar força aí, principalmente buscar bons jogos e bons resultados para continuar numa boa atuada no Brasileiro, principalmente já se livrar dos 45 pontos, porque aí depois vem Libertadores, Copa do Brasil, Libertadores contra o Nacional, Copa do Brasil contra o Goiás. E bem, né, vamos aproveitar aí, principalmente porque os adversários diretos têm jogos mais difíceis na teoria do que o próprio São Paulo, né? Botafogo na Libertadores tem o Palmeiras, Palmeiras na Copa do Brasil, além do Botafogo tem o Flamengo. Então assim, em tese o caminho dessas oitavas de final para o São Paulo é mais fácil do que com dois adversários, né? Então até isso São Paulo tem que aproveitar. Então é isso, gente. O São Paulo buscando no mercado reforços, mas também saídas podem acontecer. Aí o Galo, que parece, teve uma proposta do Rosário Central, conforme o vídeo apresentado, e ao que parece também o Boca Juniors vai fazer uma proposta que deverá ser maior que o Rosário Central. Então o Galo é um dos outros aí que podem estar de partida do Morumbi, né? E, como a gente sabe, o Nestor também tem lá o Bolonha, ele está interessado pelo jogador. E, bem, não é a primeira opção, mas está na lista ali. Então assim, gente, de momento o mercado da bola, as saídas né, maiores do que as entradas. Veremos aí se São Paulo vai ter agilidade para repor as perdas e pra gente trazer jogadores aí que possam agregar ao elenco do São Paulo Futebol Clube. Então é isso, gente. Hoje vamos torcer aí 7h30 da noite, São Paulo e Botafogo e São Paulo no Morumbi. Vamos São Paulo, né? Então é isso. Meu nome é Marcelo Mazorra, do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixe aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima quarta-feira a todos e valeu!